E aí pessoal, tudo bem? Então, venho hoje aqui gravar um tema que é de uma importância gigantesca, mas que é um tema um pouco complexo, né? Mas a função, o objetivo desse tema é falar um pouco sobre as questões básicas, né? Do que seria a audiência de custódia, né? Então, pessoal, meu objetivo também é fazer com que esse tema complexo fique bem resumido, né? E bem objetivo para que as pessoas entendam, vocês aí entendam. Como todos sabem, esse canal é um canal administrado por um estudante de direito e que ainda não domina esse tema de forma técnica, né? E outra coisa, esse tema é importante se saber as coisas básicas, porque para o público em geral esse tema não tem tanta aplicação e nem serventia, senão apenas saber o básico, né, as informações básicas acerca desse tema. Então, audiência de custódia. O que seria a audiência de custódia e como ela funciona? A audiência de custódia é uma audiência, quem já foi em audiência sabe como é a audiência, só que a audiência que se enquadra no âmbito, né? A gente enquadraria a audiência de custódia no âmbito do curso de Direito na disciplina de Direito Processual Penal. Por que essa disciplina? Porque essa disciplina de Direito Processual Penal trata exatamente do processo onde haverá ou não cumprimento de alguma pena por o cometimento de algum ato ilícito, né, de algum ilícito penal. Então, a audiência de custódia é um instituto, dependendo da análise, dependendo da comparação, é um instituto novo, né, no âmbito da justiça brasileira. Né? A audiência de custódia ela tem início sua resolução no ano de 2015, se não me engano, em fevereiro de 2015 ou foi 2016. Acho que no início de 2016, na presidência de Ricardo Lewandowski, ou seja, eu vou explicar tudo isso. Ricardo Lewandowski é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que também na época, em 2015 e 2016, cumpriu o mandato de presidente daquela corte, do STF. E ele, como ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, também fazia parte, né, integrava o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o qual ele também presidia, né, na época, em 2015 e em 2016. Então, a audiência de custódia, o projeto dela foi lançado nesse conselho CNJ em 2015 e um ano depois foi aprovado, né, uma resolução. E aí resolução ou vocês pesquisam ou depois se vocês quiserem eu gravo um vídeo falando sobre o que é uma resolução. Foi aprovada uma resolução para a entrada desse novo instituto no no sistema processual penal, né, do nosso país. Então o tempo é esse, tem cerca de 6 anos, de 4 anos, né, que existe a audiência de custódia no nosso país e esse instituto veio de um pacto, né, o qual o Brasil faz parte, que é o Pacto São José da Costa Rica. Né? Também vou estar botando algumas informações aí na descrição do vídeo sobre esse pacto. Então, uma coisa que eu queria explicar mais é o seguinte: a funcionalidade, como é que funciona a audiência de custódia? Um juiz, né, ao antes de completar 24 horas de algum ilícito ou de alguma prisão que ocorra, né? Toda pessoa presa em flagrante deve ser levada a uma autoridade judicial, ou seja, a um juiz, e esse juiz terá 24 horas para decidir se este custodiado irá se manter preso ou se irá, né, se relaxar a prisão desse custodiado.
Então, a audiência de custódia ela tem esse prazo temporal, esse marco temporal de 24 horas e com o objetivo de, por exemplo, não manter pessoas que cometeu crimes de natureza leve, né, por exemplo, e aqui eu falo com pouca propriedade, mas é basicamente isso, porque ainda não em termos de sistema processual penal, né, por estar no início do curso ainda, mas é basicamente isso. Por exemplo, as pessoas que cometeram ilícitos pequenos, como por exemplo, roubou um pão, roubou um leite. Poxa, essas pessoas não precisam ir presas, né? Ir para o presídio para que ocorra uma audiência de instrução e julgamento, né? Não precisa, não é necessário, não é razoável que essa pessoa vá presa por causa disso, a não ser que a prisão dessa pessoa seja justificado, que na audiência de custódia esse preso não seja liberado, né, não seja relaxada a prisão dele e o juiz fundamente a sua decisão de mantê-lo preso por algum motivo, né? Algum motivo de interesse da sociedade como um todo, né? Então, não havendo perigo, né? Não havendo perigo para essa sociedade, entende-se que não há razão para manter a prisão de um motivo que não foi ainda julgado, né? Não ocorreu ainda o início do processo de instrução e julgamento e que essa pessoa também não foi condenada por um juiz de primeira instância. Então, esse sistema de audiência de custódia, ele tem o objetivo simples de evitar a superlotação dos presídios. Também é um dos objetivos da audiência de custódia. Há dados que comprovam, né, em alguns sites, de que a audiência de custódia no Brasil diminuiu cerca de 45% dos números de prisões provisórias do Estado, né? As prisões provisórias é exatamente para isso, para aguardar a audiência de instrução e julgamento e às vezes esse custodiado, esse acusado, ele foi preso em flagrante, mas às vezes ele nem o crime cometeu. E aí é um dano, né? Essa pessoa se manter presa por cerca de meses, né? Para poder aguardar uma audiência de instrução e julgamento. Também depois explico o que seria a audiência de instrução e julgamento. Mas então, os direitos humanos estão envolvidos aí nessa questão, né? Da audiência de custódia. E o direito constitucional também, direito processual penal, direito penal e outras áreas que também são envolvidas. Então, no âmbito da faculdade, do curso de Direito, é bom a gente frisar aqui, né? É bom informar isso. No curso de Direito, a gente só vê isso, eu não sei com propriedade, mas a gente vê isso na disciplina de Direito Processual Penal. Na minha universidade tem 2 cadeiras de Direito Processual Penal. O que são 2 cadeiras? A gente vê em 2 semestres, né? O 5º e o 6º semestre. Quando a gente vê a mesma disciplina em nível 1 e nível 2, aí pode ter nível 3, 4, nível 5, nível 6, dependendo da disciplina. Né? Quando a gente vê a disciplina nesses níveis, 1, 2, 3 e tal, e assim sucessivamente, isso chama-se de cadeiras, né? Então, são as cadeiras. A gente denomina assim. No curso de Direito, o Direito Processual Penal, ele tem 2 cadeiras na minha universidade. E a primeira, né, a gente vê no primeira cadeira de processo penal é no 5º semestre. Isso, 5º semestre, e tem carga horária de 60 horas a aula. Ou seja, no semestre você vai assistir 60 horas a aula de processo penal. E o processo penal 2 no 6º semestre, logo no semestre seguinte. E você tem a carga horária também 60 horas aula por semestre, né? Então, a audiência de instrução e audiência de custódia seria basicamente isso, né? Um instrumento previsto no mundo todo, né? Por esse Pacto de São José da Costa Rica e que se introduziu no direito brasileiro no ano de 2016, efetivamente, após a aprovação dessa resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
Se não me engano, a primeira audiência de custódia ocorreu no estado de Minas Gerais, se não me engano. Ocorreu no estado de Minas Gerais, o ministro do Supremo e também presidente do CNJ, Ricardo Lewandowski, e na época desta primeira audiência de custódia, ele participou da audiência de custódia ao lado do juiz, né, titular, do julgador dessa audiência. E aí eu não sei a decisão daquele caso em si, mas é basicamente isso que ocorre. A defesa, né, o advogado de defesa vai lá na audiência com seu representado, o cliente, o acusado, vai também o Ministério Público, né, através da representação do promotor de justiça, né, e também a possibilidade de defensor público. E ocorre esse julgamento, né, de audiência de custódia, e ele só pode ocorrer dentro de 24 horas após a prisão em flagrante, né? Então, o tema de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu peço que compartilhe esse vídeo. Se você visualizar, compartilhe esse vídeo para quem você quiser e para quem você puder também. Não se sinta incomodado, mas é um pedido meu que eu faço de compartilhar esse vídeo para universitários, seja de que área for, independente, para amigos, tios, primos, familiares em si. E se quiserem também compartilhar em suas redes sociais, fiquem à vontade. Valeu?